Benção demais, gente. Vamos lá. Vamos lá pro nosso devocional. Lembrando que o nosso devocional é ao vivo, todas as terças e quintas, ok? Todas as terças e quintas, às 7h01 da manhã. E no final da semana, na sexta-feira, essas lives elas vão para a nossa plataforma do Clube 71. Então, quem é assinante lá do Clube 71 já vai receber na sexta-feira, até no final da sexta-feira, já sobe essas duas lives de terça e quinta. Elas são editadas, porque a gente coloca especialmente a parte ali do devocional, da reflexão, da aula, e aí você tem acesso lá no Clube 71, ok? Lembrando, só o último recadinho aqui, que hoje, deixa eu falar agora, porque depois às vezes eu posso me empolgar aqui na ministração e esquecer, sem delongar o tempo. Mas hoje nós temos aí o nosso workshop Líder Relevante. Lembra? Quando nós lançamos a pré-venda do livro, as 1.000 pessoas, primeiras pessoas que comprassem o livro, além de todos aqueles bônus, nós demos um over delivery para as 1.000 primeiras pessoas que comprassem o livro na pré-venda e a receber um workshop sobre liderança comigo. Então o workshop vai acontecer hoje às 19 horas para as 1.000 primeiras pessoas que fizeram a aquisição do livro Deixando Marcas no Caminho na pré-venda. Se você, porventura, fez a aquisição, foi um dos 1.000 primeiras pessoas que fez a aquisição e não recebeu o e-mail ou não está ainda no grupo do Telegram, nós temos aí centenas de pessoas no grupo do Telegram. Se você ainda não está, entre em contato com o nosso suporte. Entre em contato com o nosso suporte. O suporte marcasnocaminho@gmail.com, ok? Então, se prepare porque vai ser bênção demais, um conteúdo que vai acrescentar muito aí para sua vida. Independente se você é líder em casa, né, tem esposa e filhos, se você é líder em algum ministério, se você é professor, se você trabalha, independente se o seu cargo não é o cargo de gerente de uma empresa, você desenvolve um cargo de escalão médio. Eu vou falar isso baseado no livro Líder 360 Graus, independente do lugar onde você esteja, você consegue influenciar, você consegue ser um líder influente nessas esferas. Então, ó, aqui a Tamires está colocando aqui os comunicados. Vocês leem, gente? A Tamires é a nossa assessora que vai falar para vocês aí o que fazer. Aqui, ó, o link só será enviado no grupo na hora do workshop. Ok, então você explicar qual a diferença. Vamos lá. Tamires, me fala aqui. É coisa eu te chamo aqui, você dá os recados aqui sem problema também no finalzinho. Vamos lá então pro nosso devocional. Lembrando que a gente deu um over delivery, a gente já vai pro devocional. Então, lembrando que nós demos um over delivery na quinta-feira passada, que se você não foi, tem muita gente nova que chegou no nosso Instagram. Então, se você chegou no Instagram, você não teve a oportunidade. Ok. Se você chegou no nosso Instagram, e não teve oportunidade nesses últimos meses de comprar o livro na pré-venda e tá participando desse workshop, nós demos um over delivery para quem faz parte da plataforma do Clube 71. Né? Quem está lá na plataforma Clube 71 vai receber na hora, né, momentos antes, você vai receber um link dentro da plataforma do Clube 71 para você participar do workshop online. Você vai participar ao vivo lá também com a gente. Então, um over delivery para quem está na plataforma. Pastor, eu não comprei o livro e ainda estou na plataforma. Entra na plataforma hoje. Você pode entrar na plataforma, lembrando, gente, que a plataforma não é uma assinatura que você faz para um ano. Você faz assinatura ali para um mês. Se você quiser cancelar, você pode cancelar de imediato, entendeu? Eu quero que você esteja hoje com a gente. Tô abrindo todas as possibilidades aqui para que você esteja com a gente na plataforma, participando do nosso workshop Líder Relevante, que vai ser bênção demais. Então, não está na plataforma? Entra. Você viu lá, participou do workshop, viu lá as mais de 120 aulas, além do workshop, mais de 120 aulas para você acessar. Se você mesmo assim falar, não quero ficar na plataforma, sem problema, você vai lá e cancela de imediato, tá bom? É tranquilo. É só oportunidade para você, só não é abençoado quem não quer. Tem o pastor Tiago, que é o meu pastor de jovens lá na igreja, né? O nosso pastor lá de jovens, ele diz assim, ó, é muita bênção, só não é abençoado quem não quer. Tá bom?
Então vamos lá, quem tá na plataforma, o link vai chegar para você na plataforma do Clube 71, já corre, entra, faz lá a sua assinatura. E quem não está na plataforma, quem fez a aquisição do livro, tá no grupo do Telegram específico do workshop, vai receber o link lá. Vamos lá pro nosso devocional, senão a gente perde aqui, vai ser 19 horas. Depois eu falo mais no final aí para vocês, pra gente poder aproveitar aqui o nosso tempo, remir o tempo. Vamos lá, pessoal. Eu quero encerrar essa manhã sobre o assunto que nós temos tratado nas últimas 2 semanas, que é sobre a alegria. Hoje eu vou falar coisas que você pode pegar um papel e caneta para anotar. Pega papel e caneta porque eu vou te dar princípios que você vai anotar aí, coisas que vão de fato serem muito pontuais. Eu não vou ser prolixo, vou ser aqui objetivo também para não delongar muito aí com o tempo. Vou até colocar o cronômetro aqui. Vamos lá. Deixa eu colocar. Pronto, coloquei aqui o cronômetro. Só um minutinho para a gente já começar aqui o nosso devocional. Vamos lá, eu quero deixar o texto aqui para vocês. Nós já lemos textos preciosos. Como é o fechamento, eu vou ler 4 textos, tá? Você pode anotar, depois você lê. Vou ler 4 textos que a gente já mencionou, 3 deles e um vai ser novo, tá bom? Então vamos lá, primeiro texto, pra você memorizar, para que essa alegria seja permanente na sua vida, gente. Chega de viver esses altos e baixos no que tange aquilo que é por dentro de nós. Há uma alegria constante, permanente, completa e ultra circunstancial que Deus nos concede. Ele é a fonte. Então, Filipenses 4:4, um dos textos que nós citamos é: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Guarde isso. Filipenses 4:4, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Segundo versículo, 1 Tessalonicenses 5,16. São versículos que a gente já citou. Alegrem-se sempre. Olha só, versículo facinho de memorizar. 1 Tessalonicenses 5,16. Alegre-se sempre. É um versículo, essas 2 palavrinhas. Alegre-se sempre. Terceiro versículo, João 15,11. João 15,11 diz assim, tenho dito essas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. Palavras de Jesus aos seus discípulos, dizendo: tenho dito essas palavras para que a minha alegria esteja em você, a alegria do próprio Cristo esteja em nós e a nossa alegria seja completa. João 15:11. E por fim, Salmo 28, verso 7, que é um versículo novo aqui dessas últimas 2 semanas. Salmo 28, verso 7, que diz assim: o Senhor é a minha força, o Senhor é o meu escudo, nele o meu coração confia e dele recebo ajuda. Meu coração exulta de alegria e com o meu cântico lhe darei graças. Pega só. Olha esse texto do Salmo 28:7. O salmista põe o foco em Deus. O Senhor é minha força, o Senhor é meu escudo, meu coração confia nele. Dele eu recebo ajuda. E aí ele fala, quando o foco dele está em Deus, ele diz assim: meu coração exulta de alegria. E com o meu cântico lhe darei graças, gratidão. Então eu quero nessa manhã, para a gente fechar sobre o assunto alegria, eu quero compartilhar com vocês 3 princípios, 5 razões e, se der tempo, 6 hábitos de pessoas alegres. Vou falar isso aqui de forma tópica. Então você prepara para anotar e depois você mergulha sobre isso. Eu vou te dar aqui 3 princípios da alegria bíblica, da alegria cristã. 3 princípios. Anote aí. Primeiro princípio da alegria é que alegrar-se é uma ordem. Então coloca aí. Primeiro princípio da alegria é que alegrar-se é uma ordem. Então não é um conselho que Deus está te dando apenas. Não é um conselho. Alegrar-se é uma ordenança. Ou seja, eu preciso obedecer. Eu preciso olhar para a tristeza e falar assim: não, eu não vou me render à tristeza.
Eu tenho motivos de sobra, eu vou te dar razões de sobra aqui para você ter alegria. Né? Eu preciso fazer isso. Quando eu me alegro, eu estou obedecendo a Deus. Quando eu todavia me alegro no Senhor, mesmo que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, ainda que o fruto da oliveira minta, enfim, mesmo que as coisas diante dos meus olhos externamente não estejam visivelmente ou materialmente favoráveis para me gerar alegria, eu decido me alegrar. Eu decido me alegrar no Senhor, porque eu tiro o foco do problema e coloco foco em tantas outras coisas que vão gerar alegria no meu coração, porque tudo que a gente foca expande. Então, se eu foco em outros motivos que não sejam problemas, expande dentro de mim a alegria e inveja e tristeza. Tá entendendo, pessoal? Tá dando pra entender? Então, como salmista, eu foco no Senhor. Se eu olho pro problema e falo, gente, eu tô passando aqui, a figueira não tá florescendo, o fruto da oliveira tá mentindo, eu tô tendo aqui uma limitação financeira, tá passando um problema nessa situação, mas eu vou tirar o foco agora do problema e vou colocar o foco em Deus. Aí eu começo a olhar pra Deus e vejo que eu sirvo um Deus que é todo poderoso, ou seja, não tem nada que ele não pode fazer. Ele abre o mar, ele vence a morte, ele cura enfermos. Eu olho para um Deus que está no controle de todas as coisas, que todas as coisas cooperam para o bem. Ou seja, essas coisas não estão para me derrubar, estão para me fortalecer. Então, quando eu mudo o foco e obedeço essa ordem da alegria, muda a realidade dentro do meu coração. Percebe? Percebe-se? Então, a alegria é uma ordem. Ela não é uma opção para o cristão. Ela não é uma recomendação, ela é um mandamento. Quando a gente deixa de ser alegre, de alguma forma a gente está desobedecendo a ordem de Deus. Porque você está colocando o foco no lugar errado. Gente, o evangelho, a palavra de Deus é boas novas de grande alegria. O evangelho é boas novas de grande alegria. O reino de Deus, ele é paz, amor, paz, justiça e alegria no Espírito. Isso são versículos bíblicos. O fruto do Espírito é alegria. E a ordem de Deus é alegrai-vos. Então anote isso aí, ó. O Evangelho é boas novas de grande alegria. O reino de Deus é paz, justiça e alegria no Espírito. O fruto do Espírito é amor e alegria. E a ordem de Deus é alegrar-se no Senhor. Que lindo! Que lindo! Que lindo saber isso. A alegria é uma ordem. Então hoje, quando a tristeza vier assaltar sobre a sua história, aqueles ladrões da alegria, lembra? As circunstâncias, as pessoas que tentam às vezes roubar a nossa alegria, as coisas materiais, enfim, esses ladrões, a ansiedade que tenta às vezes furtar do nosso coração a alegria, não se renda a eles. Fala, eu vou obedecer a Deus e eu vou me alegrar. Como eu faço isso? Traga o foco para aquilo que te traz esperança. Coloca o seu foco em Deus que você vai se exultar de alegria mesmo em momentos difíceis. Então, primeira aqui, ó, ensino para nós, a alegria, primeiro princípio, a alegria é uma ordem. Colocou aí, ó, 3 princípios da alegria. A alegria é uma ordem. Vamos lá. Segundo, a alegria, só nesse versículo aí, a alegria deve ser constante. Anote isso aí. Alegria é uma ordem e a alegria deve ser aqui, ó, constante. 3 princípios da alegria. A alegria é uma ordem e a alegria deve ser constante. Pegou aí? Constante. Anote esses princípios. Porque os 2 textos dos quais nós lemos, tanto Filipenses 4:4 quanto 1 Tessalonicenses 5:16, diz assim, ó, alegre-se sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. 1 Tessalonicenses 5,16 diz, alegre-se sempre no Senhor. Mais uma vez nós voltamos ao princípio que nós aprendemos. Nossa alegria não pode depender das circunstâncias da vida. Porque a alegria genuína não é a ausência de problemas. Não é algo que depende daquilo que está fora de nós. A nossa alegria, ela não é movida porque está fora de nós. A nossa alegria vem do alto e se manifesta dentro de nós. Por isso, se ela vem do alto, se eu estou conectado à fonte que é o próprio Deus, o fonte de toda alegria, e ela se manifesta dentro de mim, então a alegria ela se torna algo constante. Como Paulo diz, sei viver contente em toda e qualquer situação. Tendo fartura, vivendo escassez, tendo muito ou tendo pouco, porque tudo posso naquele que me fortalece. Existe uma alegria constante.
que o Espírito de Deus ministra no nosso coração e que a vida, as circunstâncias, as pessoas, a ansiedade não pode derrubá-la, não pode furtá-la da nossa alma. Então, coloca aí, a alegria é uma ordem. Segundo, a alegria deve ser constante. Terceiro princípio, a alegria deve ser focada em Deus. Focada em Deus. Todas as vezes que algo tentar roubar a alegria do seu coração, coloque o seu foco em Deus. Coloque o seu foco em Deus. Por quê? Filipenses 4:4 diz: alegrai-vos, uma ordem, sempre, constante, no Senhor, focada em Deus. Pegou? Alegrai-vos sempre no Senhor. Alegrai-vos sempre no Senhor. Ou seja, o que é esse texto? Deixa eu colocar aqui que aí você vai entender. Que aí você vai ver que só de você ler esse versículo, você já vai aprender muita coisa. Só de ler esse versículo. Olha aí, ó. 3 princípios. Filipenses 4:4. Alegrai-vos sempre no Senhor. Alegrai-vos, quando a palavra vem alegrai-vos, ela vem como uma ordem. Sempre, ou seja, ela deve ser constante. As circunstâncias não podem deixar, nós não podemos deixar as circunstâncias, as pessoas, a ansiedade, etc., roubar a nossa alegria. E a nossa alegria no Senhor. Alegrai-vos sempre no Senhor. Ou seja, ela deve ser focada em Deus. Focada em Deus. Focada em Deus. Aqui, ó. Ordem constante e focada em Deus. Pegou aí? Pegou isso aí pra você? Tá fazendo sentido pra você? Então, nossa alegria, ela é... Vou dizer pra você. A nossa alegria não é ausência de problemas, porque a nossa alegria é uma pessoa. Ela está centrada em Cristo. Quem tem Cristo experimenta verdadeira alegria. Jesus falou no texto que nós lemos, de João 15:11. Eu estou dizendo essas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e essa alegria seja completa. Então a nossa alegria está em Cristo. Quem não tem Cristo pode ter momentos de alegria, mas não a alegria verdadeira. Ela vai ter ápices de alegria por coisas pontuais, mas a alegria genuína, completa, verdadeira, somente quem tem Cristo, porque a alegria, alegrai-vos sempre, é no Senhor. No Senhor. No Senhor. É Ele que é a fonte de toda a alegria. É um relacionamento com Deus. Então, com base nisso, tá anotando? Eu vou te dar aqui agora, ó, 5 razões. 5 razões para que você... Legal, né? A Kátia está colocando, que bênção. Só esse versículo contém os 3 princípios. Alegrai-vos no imperativo é uma ordem, exatamente. Kátia, um versículo com 3 palavras carrega 3 princípios transformadores. Então, diante dessa base, desses princípios, vou te dar 5 razões para você se alegrar no Senhor. Primeiro, você deve se alegrar no Senhor porque você é salvo. Se a nossa alegria está em Deus, eu devo alegrar no Senhor porque eu sou salvo. Salvo. Olha aqui uma razão para você se alegrar em Deus. Deixa eu ver. Salvo. Salvo. Você é salvo por Cristo Jesus. A alegria está nele. Você é salvo. Você tem motivo de ter uma alegria independente dos problemas dessa vida. Porque quem entregou a vida para Jesus, gente, foi arrancado do caminho da morte, da perdição e colocado no caminho da vida. Todos nós estávamos caminhando para um caminho de morte eterna e inalterável. Ou seja, depois que a vida findar, não tem como alterar. Mas Cristo entrou na nossa história, como entrou na história de Saulo, como entrou na história de Zaqueu, como entrou na história de Pedro e tantos outros homens. E mudou o nosso destino eterno. O nosso destino eterno. Ser salvo por Cristo é a maior vitória que um homem pode desfrutar na vida. É uma vitória de inalterável. É o ápice da existência humana, porque a vida na Terra não é o ápice. Independente da fase que a gente vive nessa Terra, aqui a gente nunca vai viver o ápice da existência humana. Nós estamos nessa Terra por um período de 70, 80, 90, 100 anos. A vida passa como uma neblina. Aí, e agora os outros milhares e milhares e milhares e milhares e milhares e milhares e milhões de infinitos anos? Como será?
Depende de como você viveu a sua vida nessa terra. Depende se você entregou a vida, se você trilhou por aquele que é o caminho, a verdade e a vida. Se você trilhou por aquele que é o caminho, a verdade e a vida, você tem garantido, pela graça dele, não pelas nossas obras, pela graça dele, a salvação. A salvação, a maior vitória já conquistada, maior do que a gente conquistar diplomas, mais do que a gente conquistar qualquer outras coisas, conquistar o nascimento de um filho, que é algo glorioso, o casamento, é você receber a salvação em Cristo. Tanto que os discípulos de Jesus em Lucas capítulo 10 nos mostra que eles ficaram muito felizes porque tinham repreendido demônios, expulsado demônios, curado os enfermos. Aí Jesus disse para eles assim, ó: não vos alegreis porque os espíritos malignos vos sujeitem. Alegrai-vos ainda por estarem os vossos nomes escritos no livro dos céus, estarem escritos nos céus. Olha só, Jesus está falando, você não se alegra pelas coisas dessa terra, mas alegra porque o seu nome está escrito no livro da vida. Aleluia! Então todas as vezes, gente, que às vezes algo vem tentar tirar da sua boca lamentação, murmuração, tristeza para o seu coração, comece a vislumbrar aquilo que você tem de mais precioso, que é a sua salvação em Cristo Jesus. Eu tenho a vida eterna. Como o apóstolo Paulo diz, os sofrimentos do presente não podem se comparar à glória futura que Deus tem preparado para nós. Aleluia! Amém! Você é salvo! Jesus morreu por você. Se ele te deu a salvação, o que ele não pode mais fazer em favor da sua vida? Se ele venceu a morte, qual é o outro desafio, problema que ele não possa vencer na sua vida? Se alegre na sua salvação. Segunda razão pelo qual você deve se alegrar no Senhor, além da salvação, você tem as promessas de Deus. As promessas, coloquei aqui para fixar pra gente. Eu me alegro, razão, sou salvo e eu tenho promessas. Quem tem aí promessa de Deus para se cumprir na sua vida? Tem promessa de Deus para se cumprir na sua vida, na sua história? Salmo 119, versículo 162 diz assim, ó: alegro-me nas tuas promessas. Olha o salmista falando, gente. Eu fico vislumbrado que a Bíblia é maravilhosa. Alegro-me nas tuas promessas, como quem acha grandes despojos. Sabe qual que é a boa notícia? Se você é salvo por Cristo Jesus, você já tem, além da eternidade nos céus, de bônus, milhares de promessas lhe asseguradas. E deixa eu te falar, não é promessa de político, não é promessa de pessoas que às vezes têm a cara de pau de ir lá no altar, falar no momento do casamento que quer ficar com você na saúde, na doença, na tristeza e na pobreza, e depois se separei com compatibilidade de genes. Não, é promessa daquele que não é homem para que minta. A promessa que você recebe é daquele que é homem para que minta, que não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Números nos diz: acaso tendo ele prometido não fará, tendo ele falado não cumprirá? Ou seja, aquele que prometeu, ele é fiel em sua essência. E ainda que nós sejamos infiéis, ele permanece fiel. Cada uma das suas promessas vão se cumprir e se cumprem na vida daqueles que vivem os princípios da palavra. E segundo muitos estudiosos, existem cerca de 8.000 promessas da Bíblia, gente. 8.000 promessas da Bíblia. Ou seja, aqui seja 5.000, 3.000, mas são milhares delas. Por que eu devo me alegrar nas promessas? O salmista falou, eu alegro nas tuas promessas. Você precisa começar a tirar o foco do problema, daquilo que gera ansiedade no seu coração, e começar a trazer à memória aquilo que te dá esperança. As promessas de Deus. Certamente você vai ser tomado de alegria genuína, completa e inalterável. Quer alguma promessa? Promessa da presença diária de Cristo na sua vida. Eis que estarei convosco todos os dias. Sabe quem está com você? Aquele que nunca perdeu uma batalha, aquele que é Senhor sobre todas as coisas, aquele que fala para o mar e o mar se aquieta e o vento se emudece, aquele que é todo poderoso, ele está com você 24 horas por dia. Eis que estarei convosco todos os dias. Então para que sentir-se só? Como se sentir não amado? Como achar que essa luta vai te matar? Existe um Deus que caminha com você, que tem todo o poder. Promessa do consolo em momentos de luta.
né? O Espírito Santo Consolador enviado para o Pai para nos fortalecer, promessa de Deus, promessa de proteção dos anjos. Os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que o temem e os livram. O que a gente precisa preocupar, gente, é com a presença de Deus na nossa vida, não é a presença dos problemas. Se Deus está conosco, quem será contra nós? A promessa da provisão diária, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. A promessa de não padecer nesse mundo, porque nunca vi o justo padecer, como diz o salmista, e nem a sua descendência mendigar o pão. Promessa de vida abundante. Eu vim para que tenham vida, disse Jesus, e a tenham em abundância. Promessa de paz em meio à tribulação. Eis que deixo-vos a minha paz, não vou-la dou como o mundo dá, mas dou como Cristo é que nos dá a verdadeira paz. Promessa da eternidade nos céus. Então, quando as lutas vierem, traga à memória as promessas de Deus para a sua vida. Deixa eu ver, tá faltando um minuto. Deixa eu colocar rapidamente aqui as outras razões para você se alegrar em Deus. Ter amigos e irmãos em Cristo. Ter pessoas, outro motivo para você se alegrar aqui, ó. Eu coloquei aqui tentando resumir, ó. Ter amigos e irmãos, ou seja, amigos e irmãos em Cristo, ter pessoas da nossa, companheiros da caminhada. Filipenses 1, 3-5 diz assim, ó. Agradeça, meu Deus, toda vez que me lembro de vocês. Em todas as minhas orações em favor de vocês, sempre oro com alegria. Paulo está falando assim, quando eu lembro das pessoas que me cercam e que somam na minha vida, isso me gera alegria. Então olha só, você tem mais uma razão para ter alegria pelos amigos, você tem irmãos em Cristo, uma família de Deus que caminha com você, companheiros da caminhada, mesmo que não sejam muitos, mas Deus sempre levanta pessoas, gente, para nos dar uma palavra, talvez como hoje, que uma palavra que a gente está dando para você é uma bênção de Deus, porque Deus usa pessoas para realizar os seus milagres na terra. Deus usa pessoas. Na caminhada que a gente trilha nessa vida, aparece muitos haters, aparece inimigos, sim, aparece gente para falar mal da gente, sim, aparece gente para tentar furtar a nossa alegria, sim, mas também nós descobrimos grandes e verdadeiros amigos, porque em todo tempo se ama um amigo, mas na angústia se faz um irmão. Provérbios 17:17. Então nós conhecemos e identificamos grandes amigos nos momentos de luta, e quando nós sabemos que temos pessoas para chorar com a gente, caminhar com a gente, que seja uma, que seja duas, às vezes é o esposo, às vezes é o filho, às vezes é um amigo da igreja, uma pessoa que caminha com a gente, isso para nos elevar, isso deve gerar alegria no nosso coração. Quarto e penúltimo aqui, ó, não vai dar para eu finalizar com os hábitos de pessoas alegres, mas a gente finaliza na quinta-feira. Deus no controle. Deixa eu colocar aqui, ó, soberania. Aleluia. Isso aqui, gente, é um fator crucial para nós. Olha aqui, ó. Eu tô tentando resumir aqui, ver se tá dando para vocês verem aqui no YouTube, ó. 5 razões para você ter alegria. Primeiro, você é salvo. A maior de todas as dádivas. Você tem promessas de Deus para sua vida. Foca nas promessas. Isso trouxe alegria para o coração do salmista. Você tem pessoas que se identificam como verdadeiros e genuínos amigos na caminhada. Que Deus usa pessoas para fazer milagres. E a quarta razão aqui, ó. Quarta e penúltima para a gente finalizar, ó. Aqui, ó. A soberania de Deus, ou seja, Deus no controle. Quer uma razão para você se alegrar? É saber que Deus está no controle da sua vida. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Como assim eu me alegro em saber que Deus está no controle? Ou seja, o problema, na verdade, na vida daquele que tem Deus na condução, ele é um acelerador de promessas. Ele é parte do processo, ele é um trampolim para nos aproximar e nos fazer crescer e nos aproximar dos feitos de Deus, das promessas de Deus, dos ápices de Deus da nossa história. Entende? Então, isso é uma razão para a gente se alegrar no meio da luta. Eu vejo a luta, eu olho para a luta e falo assim, isso vai cooperar para o meu bem, hein? Deus está me querendo levar para acelerar ainda mais algo na minha vida. Ó, tá vindo aquela perseguição, tá passando essa crise, ó, vem aí a oportunidade de Deus está fazendo algo maior na minha vida.
Então isso deve gerar alegria no nosso coração. E por fim, livre acesso. Vou colocar só livre acesso. Amém. Amém. 5 razões e eu encerro. 5 razões pra você ter alegria. Anote isso aí, meu irmão. Anote isso aí, minha irmã. Você é salvo. Você tem a maior de todas as dádivas. Você tem milhares de promessas já garantidas. Deus não vai deixar você perecer nem sua descendência mendigar o pão. O Senhor é o Deus que cura. Você tem promessa da presença constante dele, dos anjos que te cercam. Você tem mais razões para poder se alegrar. Tem pessoas que nos perseguem, mas tem amigos que se consolidam no meio da fase da luta e da dor. Por isso a alegria está em Deus usar pessoas para fazer os seus milagres. Deixa eu apagar um dos focos aqui que vai melhorar. Espera aí para vocês verem. Aqui, ó. Ótimo. Olha aí, gente. Vai ficar melhor, ó. Deus no controle, ou seja, soberania de Deus. Essas coisas cooperam para o meu bem. E quinto e último, livre acesso, sabe? O que é o livre acesso? Você tem livre acesso à presença de Deus. Você tem livre acesso à presença de Deus. Você pode ir na fonte da alegria a qualquer hora do dia. Você pode ir na fonte da alegria 24 horas por dia. Você pode ir lá na fonte do consolo o tempo todo. Deus estará ali para poder te fortalecer, te renovar, te trazer paz no coração. Você tem livre acesso. Você não precisa de mim, do pastor Bruno, ou do Bruno, ou de qualquer outra pessoa para chegar até a Deus. Nós estamos aqui para poder somarmos uns com os outros através dos nossos aprendizados e juntos crescermos em Deus. Mas se você quiser entrar, chegar à sala do trono, à presença de Deus, você pode ir. Você pode ir agora. É só você dizer: Senhor, eis-me aqui. Eu quero, Deus, entrar por esse novo vivo caminho. Eu confesso o Senhor como meu único e suficiente Salvador. Eu entrego a minha vida a Ti. Você tem acesso, esse livre acesso a Deus 24 horas por dia. Amém? Vamos orar ao Senhor? Vamos orar ao Senhor? Hoje nós delongamos um pouco mais porque fizemos aí momentos de intercessões. E se vocês me permitirem, se vocês desejarem, eu achei que eu iria conseguir finalizar hoje, mas eu tenho para fechar esse assunto da alegria, eu anotei 6 hábitos de pessoas alegres. Hábitos, coisas que as pessoas alegres fazem no dia a dia. Se você desejar, se você concordar, na quinta-feira eu entrego para vocês aqui esses 6 hábitos de pessoas alegres. Coisas que a gente faz no dia a dia, pessoas alegres fazem no dia a dia e que consolidam essa alegria no coração. Pode ser? Pode ser na quinta-feira a gente falar 6 hábitos das pessoas alegres na vida? Da alegria genuína, completa e ultracircunstancial? Pode ser? Ótimo. Então nós vamos estar juntos. Nós vamos orar aqui agora ao Senhor. Fez sentido para você? Anotou aí? Anotou? Finalizando? 3 princípios. Quais são os 3 princípios? Alegrai-vos sempre no Senhor. Alegrai-vos sempre no Senhor. Anote aí, ó. Dá um print quem tá no YouTube, fica mais fácil, ó. Alegria. Alegrai-vos. Uma ordem, imperativo, constante, sempre focada em Deus, no Senhor. Anotou? Vou passar aqui a página para você anotar 5 razões para você ser salvo. Tá aí, ó. 5 razões para você se alegrar. Você é salvo, tem promessas, tem amigos, tem a soberania, sabe que Deus está no controle e tem livre acesso à presença dele. Crê nisso? Se alegre nisso? Que maravilha a palavra de Deus. Eu sou vislumbrado com a palavra de Deus. Que essa alegria completa, genuína, verdadeira, constante e ultracircunstancial seja selada e jamais furtada no seu coração, no nome de Jesus. Pai, muito obrigado por essa manhã, ó Deus, em que aprendemos uns com os outros, em que dedicamos esse tempo tão especial para, ó Deus, ouvirmos a Tua voz, aprendermos a Tua palavra, crescermos em Ti. Nós queremos pedir ao Espírito Santo de Deus, ministre em nós essa alegria do alto. Ministre sobre o coração de cada um dos Teus filhos, porque o Evangelho é boa nova de grande alegria.
O reino de Deus é paz, justiça e alegria. O fruto do Espírito é amor e alegria. E a ordem do Senhor é alegrar-vos. Então, ó Deus, diante de tantas verdades, nós que estamos em Cristo, não queremos mais viver alegrias dependentes de circunstâncias esporádicas, de celebrações de casamento, de festas, de conquistas, de formaturas. A nossa alegria será constante, porque temos um Deus que é a fonte da alegria e que nos instrui como viver essa vida constante no Senhor. Muito obrigado. Que o Senhor traga alegria, paz sobre cada coração nessa manhã, em nome de Jesus. Amém e amém.